Amém? Eu tenho algo poderoso para compartilhar hoje ao seu coração. Abre lá em Lucas capítulo 17, verso 11. Eu não sei, o tema da palavra é o seguinte: creia que Jesus é o Senhor. Tenha o Senhor Jesus como seu Senhor. Você tem Jesus como seu Senhor? Depois você vai falar para mim no final se tem ou não. Lá em Lucas capítulo 17, verso 11 e 19 fala o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhes 10 leprosos, que lhe falaram de longe, que ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai vós os servos. Acontece que indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhes, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, eu gostaria de pregar aqui um pouco desse contexto. Você imagina aqui 10 homens que não têm família. Imagine você nesse contexto: 10 homens que não têm família, 10 homens que não podem se relacionar com a sua família, 10 homens que não têm um templo, não têm uma igreja para participar, 10 homens que não têm futuro, 10 homens que não têm expectativa, não têm esperança de vida, 10 homens que foram marcados pela lepra, foram marcados na sua pele pela lepra, 10 homens que foram marcados na sua alma pela rejeição por conta de uma doença. A palavra de Deus aqui fala que aconteceu? Haviam 10 homens com lepra. O que é lepra antigamente? Era uma doença extremamente contagiosa, ao ponto de Jesus reconhecer pela lei lá do Antigo Testamento, a lepra era considerada como uma maldição, a lepra era considerada como um pecado, porque a lepra era algo que contagiava. Então todas as vezes que uma pessoa considerasse como lepra, o que acontecia? A pessoa era excluída da sociedade, ela não podia se relacionar-se. E nesse contexto haviam 10 homens que estavam com lepra, e desses 10 homens, um era estrangeiro. Era 10 palmeirenses, ou 10 corintianos e um palmeirense, não sei, 10 flamenguistas. Falou que um era estrangeiro. Mas a palavra de Deus fala que o que acontece? Nesse contexto aparece Jesus. E quando Jesus aparece, a palavra de Deus fala que os 10 gritando de longe: mestre, mestre, tem compaixão de nós. E é interessante que, aí se você for ver todo um contexto, Jesus, como a gente leu aqui o contexto, a palavra de Deus fala que Jesus estava na Galileia. Se você for ver assim o mapa, a Galileia fica na parte de cima, Samaria fica no meio e Jerusalém fica abaixo. Os samaritanos, eles são inimigos mortais daquele povo que mora em Jerusalém. E a palavra de Deus fala que Jesus estava indo para Jerusalém, estava na Galileia. Aí a palavra de Deus fala, a palavra de Deus não, a questão histórica, de onde Jesus estava até onde Jesus pediu para que o povo fosse se purificar, tinham que andar 120 km. Então o que Jesus fez? Jesus ele não curou, Jesus ele não tocou sobre os leprosos. O que Jesus fez? Jesus falou assim: olha, vai até o sacerdote. Mas para eles irem até o sacerdote, eram 120 km. Alguém já andou 10 km? Alguém já correu 5 km? Se você multiplica isso por 12, é isso que vai acontecer. Debaixo do sol na cabeça, e a palavra de Deus fala que eles foram. Mas é interessante que a palavra de Deus fala o seguinte, que no verso 14, abre aqui o verso 14, aí vocês vão entender só o contexto aqui. Verso 14. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Aí você vai no verso 15, o que fala no verso 15? Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. No verso 14, a palavra de Deus fala que todos foram até o sacerdote, e eles indo até o sacerdote, eles foram purificados.
Mas no verso 15, a palavra de Deus fala que um reconheceu que havia sido curado e voltou até Jesus. Eu não sei se você sabe, há uma diferença muito grande entre você ser curado e em você ser purificado. O que é cura aqui? Cura aqui é você ter uma enfermidade, como nós estávamos, uma pessoa tem um câncer, tem uma doença, e de uma forma misteriosa ela é curada. Isso é cura. Agora, o que é purificação? Purificação aqui é um ato religioso. Então, o que acontece? Lá, naquela época, se uma pessoa estava com lepra, era uma doença que pegava na pele, não sei se você sabe, é uma doença que a pessoa não sente dor, vai deformando o corpo da pessoa, e a pessoa vai morrendo sem sentir dor. Mas, o sacerdote, além do cara conhecer a Bíblia, ele tinha alguns atributos de medicina. Não só o sacerdote, também o povo da vigilância sanitária daquela época. Então, se uma pessoa tinha lepra, ou tinha algum sinal de lepra, ela tinha que ir até o sacerdote. E quando chegasse no sacerdote, o sacerdote ia ver a pele e falou: olha, você está com lepra, então você pode estar excluído da arraial, porque isso vai contagiar. Agora, se o cara fosse curado, ele também tinha que ir até o sacerdote. E se o sacerdote olhar para a pele lá, digamos que é o norte, e falar assim: olha, você não tem mais nenhum vestígio, você não tem lepra, então você está purificado. É o ritual religioso, você está purificado, você pode estar conectado novamente à sociedade e à igreja. Então, por isso que ele falou. Então, o que Jesus falou? Vai até o sacerdote. Por que eles tinham que ir até o sacerdote? Porque o sacerdote estava na lei. Então, na lei, todos que estavam com lepra, ou ela ia morrer, certo? Que nem a pandemia que aconteceu, ou ela vai ser curada. Mas quem quer trazer o diagnóstico da cura? Era o sacerdote. Então, por isso que Jesus falou assim: vai até o sacerdote, que fica lá em Jerusalém. E a palavra de Deus fala que eles, ao ir até o sacerdote, todos foram curados. E quando eles chegaram sobre o sacerdote, o que aconteceu? O sacerdote não curou. Quem havia curado? Jesus, somente com a palavra. Jesus não tocou, mas eles foram curados. Aí o que aconteceu? Quando eles chegaram lá, todos foram purificados, mas um decidiu voltar, que era o samaritano. E eu gostaria de contar rapidamente a questão, na verdade, o que isso fala, isso ao nosso respeito. Porque essa é uma parábola assim poderosa. E pelo menos tem 5 coisas aqui importantíssimas que isso fala a sua vida e a minha vida. Primeira coisa aqui que acontece: por que Jesus, você imagina, você vem para o culto e você quer uma oração do pastor. Você fala assim: pastor, você ora por mim? Oro, amanhã à noite eu vou orar da minha casa e você recebe a oração. Alguns aceitam, mas não, quero oração agora. Eu quero que você ponha a mão na minha cabeça, que você encha sua mão de óleo e ponha na minha cabeça. Geralmente é o que as pessoas querem. Eu recebi um convite para um casal recém-casado, ele comprou um apartamento. Eu falei: pastor, eu queria muito que você fosse até minha casa, a casa que eu acabei de adquirir e tal, e fosse orar pelo meu apartamento. Você acha que ele aceitasse e falasse assim: não, eu vou orar daqui. Liga o celular aí, viva a voz, e eu vou falar e você põe a mão e tal. Você aceitaria uma oração como essa? É boa, mas não é o melhor. Eu falei: não, vou aí sexta-feira, às 5h30 da tarde, eu vou orar pela sua residência. O que aconteceu com Jesus? A palavra de Deus fala que Jesus, ele de longe, ele viu Felipe, ele: ó, Felipe, vai até o metrô da tua pé, e quando você chegar lá, você vai ser curado. Sim, poxa, ele podia ter vindo me dar um abraço, ele podia me cumprimentar, ele poderia fazer: vamos tomar um café antes, vamos conversar, como está seu casamento, e seus filhos, tal, e seu empreendimento. Não, mas Jesus simplesmente, e é interessante, que esses 10 leprosos, eles não pediram para ser curados. O que eles pediram? Senhor, tem compaixão de nós. Mas deixa eu te falar uma coisa para você, que isso você precisa entender. Você tem de Jesus aquilo que você enxerga dele. Você não tem o que você deseja, você tem o que você declara. O que você deseja é algo totalmente carnal e natural. O meu desejo é um dia ir para a Disney e levar os meus filhos para conhecer o Pateta e o Mickey. Mas só o desejo, não vai sair disso. Por quê? Porque você é simplesmente um desejo. Se um dia eu ganhar na loteria, vou comprar uma casa. Você percebe, é tudo desejo. Agora, quando você acredita, você declara, você fala. É a mesma coisa com Jesus. Se você conhecer Jesus da forma equivocada, você não vai ser abençoado da forma certa. E você vai ter de Jesus da forma que você enxerga. Primeira coisa, por que Jesus foi tão distante com isso? Curou, mas foi de forma distante. Porque, na verdade, eles reconheciam Jesus como mestre. E Jesus é mestre? Pode ser, mas
Quando você está desesperado e você precisa de cura, você precisa de milagre, você imagina, pastor, eu estou com uma enfermidade, ora aqui por mim, para que eu seja curado. Aí eu, como pastor, eu dou aqui para você, ó, lê esse livro. Você lê esse livro, é os 10 passos para você ser curado. E depois que você terminar de ler esse livro, você vem, eu vou fazer um ditado com você, para ver se você está apto para ser curado ou não. É isso que você quer querer? Pastor, eu estou em dificuldade, eu tô me afogando, me ajuda. Eu dou o livro para ele, está aqui o livro aqui, os 10 passos a aprender a nadar, e você lê aí na hora da dor. É isso. Mas quando você tem Jesus como seu mestre, o que você vai enxergar? Ele está aqui para te ensinar. É aquela pessoa que, na verdade, ele pode julgar, como os sacerdotes julgavam. E porque eles enxergavam Jesus como mestre, eles eram pessoas distantes. Porque eles vêm até o mestre quando eu tenho alguma dúvida. Quando alguma coisa está acontecendo, quando assim, e aí é interessante, Jesus ele sempre fez dessa forma? Não, abre lá, então, por que Jesus de alguma forma curou aqueles homens de forma distante? Porque eles enxergavam Jesus de forma distante, porque eles enxergavam Jesus da forma errada, eles não enxergavam Jesus como Pai, eles não enxergavam Jesus como Filho de Deus, ele enxergava Jesus como mais um, que poderia curar, que poderia ensinar, que poderia me dar um emprego. Jesus é o coach financeiro, Jesus é o coach do empreendimento. Eles enxergavam Jesus dessa forma. E aí eles iam para Jesus para aprender, não para desfrutar. Mas, se você for ver lá em Lucas capítulo 5, tem um outro contexto, que havia um homem também que estava com lepra. Abre lá. É Lucas capítulo 5, verso 12. Olha só o que fala. Aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra, também estava com lepra. E ao ver Jesus, prostrando-se com o seu rosto em terra, suplicou-lhes. O que ele falou? Ele falou, mestre. O que ele falou? Senhor. Diferente dos 10 leprosos, os 10 leprosos, na verdade, porque eles não conheciam Jesus, eles tinham até temor de chegar perto de Jesus. Porque eles se consideravam indignos. A palavra de Deus fala que havia um outro leproso que foi até Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus, e não falou Jesus como mestre. Porque na hora do aperto, você não precisa ganhar um livro, como aprender. Eu preciso do milagre, o milagre é para agora. E a palavra de Deus fala aqui, o que ele falou assim? Mestre! O que ele fala? Senhor, se quiseres, pode me purificar. Então o que é o purificar? É quando Jesus cura e te coloca de volta na sociedade. E traz de volta a esperança, traz de volta o seu sonho e traz de volta a sua dignidade. E aí o que ele falou? Você pode? É o que eu quero. Você põe lá no verso 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhes dizendo, quero que fique limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Então qual que é a diferença desses leprosos para esse leproso? A forma que você enxerga Jesus. Tem pessoas que vêm no culto, porque na verdade, o culto é uma coisa boa. Porque, sim, é tanta corrupção, tanta coisa errada, tudo cansado. Eu venho no culto. Mas quando você enxerga Jesus de forma diferente, você não vai deixar de vir ao culto por qualquer motivo. Porque Ele é o seu Senhor. O que significa Senhor na Bíblia? Senhor na Bíblia, ele tem a conotação seguinte, Ele é meu. Então, porque Ele é seu, você não vai pedir, por favor, o senhor pode me dar um copo d'água? Por favor, você pode me abençoar? Por favor, o senhor pode fazer um milagre financeiro? Por quê? Porque Ele é meu. E porque Ele é meu, eu tenho a liberdade de chegar diante dEle, ajoelhar, mesmo estando com uma doença contagiosa, que Ele vai colocar as mãos em mim e vai me curar. Por quê? Porque da mesma forma que Ele é meu, eu sou dEle. Então tudo isso é a forma que você enxerga Jesus. Por que muitas vezes tem tanto conflito na sua mente? Porque tem tanta dificuldade de vir ao culto, porque tanta dificuldade de servir ao Senhor, porque tudo, na verdade, concorre com você adorar o Senhor, porque você vê Ele de forma errada. Você muitas vezes enxerga que as outras coisas têm muito mais importância do que Ele. Aí você vai lá em Romanos capítulo 10, verso 9. O que fala em Romanos capítulo 10, verso 9? Fala o seguinte, se com a tua boca confessares Jesus como quê? Como Senhor. O que é Senhor?
o Senhor é o meu Deus, é o meu Pai. Então eu não preciso ficar pedindo licença para entrar, eu não preciso ficar sempre pedindo licença para me abençoar, eu não preciso ficar pedindo, por favor, me abençoa, por favor, libera uma corte, por favor, mostra um homem, uma mulher de Deus para eu casar, por favor, que o meu empreendimento, eu não preciso, porque Ele é o meu Senhor, eu já posso entrar, eu tenho livre acesso, mas tudo isso é a ótica que você enxerga. Eu não preciso, por favor, para Ele me perdoar, porque Ele vai te perdoar. Nada do que você faça vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Você pode colocar a sorvete na testa, o amor de Deus continua íntegro, pleno diante de você, e você pode fazer coisas que nenhum outro pode fazer, que o amor dele por você vai continuar sendo o mesmo. Mas o que depois ele continua falando? Em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, antes de você ter Jesus como seu Senhor, você precisa ter uma experiência dele ser o quê? Seu Salvador. E por que aquele único samaritano voltou diferente dos outros? Porque esse teve uma experiência dele ter me salvado, e porque ele me salvou, eu quero agora andar com ele. Então, por que na verdade 10 dos leprosos pediram para Jesus abençoar de longe? Pastor, só uma oraçãozinha, só uma gotinha de óleo, só lê meu e-mail, me responde no WhatsApp aqui, rapidinho, só isso. Não, mas o outro não, o outro estava na mesma condição. Eu não sei se você sabe, no Antigo Testamento, não poderia uma pessoa limpa tocar no impuro. E segundo a lei, o que acontece? A sua impureza iria para a pessoa limpa. E a pessoa limpa era considerada impuro. Mas o que Jesus fez? Jesus, ele não era a lei. Jesus era o contrário. O impuro que tocasse em Jesus, a impureza não ia para Jesus. Era a pureza de Jesus que ia sobre o impuro. É a mesma coisa hoje se você. Por isso que eu falei, você é uma bênção. Se você deu risada, que engraçado, que bonitinho. Não tem nada de bonito. Isso é verdade, não é bonito. Você está aqui para exalar o bom perfume de Cristo. Se alguém impuro tocar em você, você não vai ser impuro não. Ao contrário, o bom perfume de você vai exalar sobre a pessoa que tocou em você. Porque hoje Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Deus, Ele é seu. Você pode fazer o que você quiser com Ele, mas da mesma forma você é dele. E aí eu gostaria de compartilhar aqui 5 coisas, ou 4 coisas, em relação a essa parábola. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a dor geralmente ele une aquelas pessoas que de alguma forma estavam separadas. Como eu falei aqui, eram 10 leprosos. E a palavra deixa muito claro que dos 10 leprosos, um era samaritano. Por que deixou muito claro aqui que um era samaritano? Porque era inimigo. Aqueles povos ali, eles se odiavam. E é interessante, o que acontece? Eu não sei se você sabe, a lepra era a doença mais temível naquela época. Lembra-se, há uns anos atrás, que nós passamos por uma pandemia. E é interessante que esse tipo de doença é uma doença que, na verdade, ele te afasta das pessoas que você ama e te aproxima com pessoas que você não deseja. Mas é isso que o Senhor falou. Então, o que acontecia nesse negócio? Era uma doença temida, era uma doença extremamente contagiosa. Alguém aqui já pegou lá o Covid? E aí já tivemos vários testemunhos aqui na igreja. A pessoa pegou o Covid, ela ia para casa, ela ficava dentro de casa, dentro de um quarto e não podia se relacionar com a sua família. Por quê? Com medo de transferir o vírus. Porque se transferir o vírus, a pessoa também poderia morrer. Então você percebe, aquele vírus, ele que distanciou, de alguma forma, ele trouxe ali um buraco, um abismo entre as pessoas que você amava. Mas isso é um princípio. Mas alguns que pegavam coronavírus, eles iam para onde? Eles iam para o hospital, iam para a UTI. E lá na UTI, aí tinha gente rica, pobre, corintiano, São Paulino. Você não sabia a condição social, se era homem, mulher, preto. Você não sabia. Era todo mundo junto. Todo mundo ali clamando pelo Jesus naquela hora para que Deus restaure e removesse aquele vírus. Então você percebe, primeira coisa, a dor uniu o preconceito que separava. Inclusive, ele igualou as pessoas, as necessidades e aproximou até os inimigos. Então você percebe que Deus muitas vezes, Ele vai usar crises, Ele vai usar dificuldades, Ele vai usar dores justamente para gerar unidade. Você percebe que se você passa por uma dificuldade, uma crise, se você enxerga Jesus, como eu falei, da forma correta, você pode ter certeza, Deus vai usar aquilo para te aproximar ainda mais. Eu estou casado há 15 anos com a minha esposa.
E no primeiro ano de casado eu briguei muito com ela. Eu sei que com você é diferente, você nunca brigou com o seu cônjuge. Mas eu briguei muito com a minha esposa. Né? Aqui, só ela que brigou comigo, não foi eu que briguei com ela. Mas era interessante que todas as vezes que eu brigava com ela, assim, eram discussões, primeiro ano de casado, eu vim de um contexto, ela veio de outro contexto. E assim, depois que eu brigava, nós sempre orávamos. Eu ia lá, pedia perdão, ela pedia perdão, e nós sempre orávamos e depois fazíamos outra coisa. Aí outra. Mas era interessante que depois da crise, o que acontecia? Era interessante, parecia que eu tinha um upgrade no meu casamento. Era um next level depois da crise. E ao ponto que hoje eu conto nos dedos, por ano, como que eu brigo com ela. Eu não lembro a última vez que eu briguei com ela, aquelas discussões feias, e ficar 3 dias sem conversar, eu vou para casa da minha mãe, eu não sei o quê, eu vou pedir. Nunca mais, meus irmãos. Eu não lembro a última vez que eu tive esse tipo de briga, mas no começo eu tive de briga. É que nem aquela coisa lá que você quebra o fêmur, lá, quebra um osso, e quando o osso calcifica, ele se torna mais forte. Então você percebe, no meio da crise, você pode ter certeza, se você enxergar o Jesus da forma correta, como seu Senhor, você pode ter certeza, o Senhor, ele abençoou o seu casamento, não para que ele separasse, ele abençoou o seu casamento, mas o seu casamento, o mesmo Senhor que abençoou a sua aliança, é o mesmo Senhor que precisa restaurar o ouro da sua aliança. Nós vamos entender, então é a forma correta de entender. Segunda coisa que aconteceu, o poder de Jesus para curar. Então, como nós falamos, Jesus não tocou naquelas pessoas, Jesus simplesmente levou aquelas pessoas de longe. Por quê? Aí foi, como eu falei para você, é a forma que você enxerga Jesus. Se você se enxerga, ou se você enxergar Jesus como uma pessoa que está aqui para te condenar, aí o que acontece, infelizmente, no nosso meio? Não é nosso meio, isso é cultura isso. A pessoa vem, começa a servir ao Senhor, e a primeira coisa que ela faz errada, a primeira coisa que ela pensa em fazer, é desistir. Nunca mais vou naquela igreja, porque aquelas pessoas estão falando de mim. Não sei se já aconteceu isso com você. Eu sou o pastor, as pessoas vêm falar comigo, pastor, você não sabe, a igreja inteira está falando de mim. A igreja inteira, eu não estou sabendo de nada, fala comigo, eu também sou membro dessa igreja, eu não estou sabendo. Então não é a igreja inteira, é 99% da igreja, só o pastor que não está sabendo. Aí a pessoa fala assim, meu irmão, pai, por quê? Isso é condenação, é acusação. Então quando você na verdade enxerga que Jesus está aqui para te condenar, Ele está aqui te acusando, você errou, você é errado, o que acontece? Você sempre vai tratar Jesus, você sempre vai pedir as coisas de Jesus de forma distante. E você sempre vai pedir por favor. E as suas orações sempre vão ser aquelas orações, não é com base na fé, não é com base na autoridade que você tem. Você vai estar pedindo por favor pelo diabo. E por isso que você nunca consegue resistir o valente. Porque você enxerga Jesus de forma equivocada. Então Jesus, ele tem o poder para curar. Você que precisa entender que esse poder está disponível a você. E aí tem a ver com o quê? Com a forma como nós enxergamos. E é interessante que muitas vezes Jesus, ele não vai gerar um milagre na sua vida para você viver o que você vivia antes. O que acontece? É muito comum. A pessoa está desesperada, um casamento fadado ao divórcio, aí vai para a igreja. Aí vai para a primeira igreja que aparece na rua ou no bairro. Aí chega lá na igreja, aí Deus restaura o casamento. O que depois que faz restaura o casamento? Ele para de ir para o culto e vai viver a vida que ele vivia antes. Por quê? Porque ele acha, por isso que eu estou falando para você, ele não conheceu Jesus. Ele acha que Jesus morreu naquela cruz para que ele pudesse ter uma casa própria, para que ele pudesse ter um carro bonito, para que ele pudesse casar com uma mulher assim espetacular, para que casasse com um homem que tenha a semelhança de Tom Cruise e a postura do Brad Pitt. Ele acha que Jesus morreu naquela cruz para isso. Você pode ter tudo isso, mas Jesus não morreu para que você vivesse por isso. Jesus morreu para que você pudesse desfrutar de um relacionamento íntegro com Ele. Então, na verdade, o fato de você estar com cura, Jesus, ele entra na sua vida, ele faz um milagre por conta de um propósito. E qual que é o propósito? O propósito é você viver com Ele. Jesus, ele morreu não para que você vivesse a sua vida, mas para que você pudesse viver a vida que Ele vive. Por isso que muitas pessoas, elas vivem numa montanha russa, um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem. Quando eu estou mal, eu venho para a igreja, eu oro. No dia que eu estou bem, eu nem lembro de orar. Eu vou desfrutar da vida, eu vou desfrutar daquilo que o mundo tem para me oferecer. Aí descobre que o que o mundo tem para me oferecer, na verdade, é morte,
morte, é frustração, é divisão, é corrupção. Aí quando ele desfruta isso e volta para quem vem para a igreja, mas não entendeu que na verdade Jesus, ele vai entrar na sua vida, vai operar um milagre para que ele possa, na verdade, desfrutar de você e você desfrutar dele. Pelo amor de Deus, infelizmente a maioria aqui desfruta de Jesus só quando está no dia mal. E o desfrutar que eu estou falando aqui é aquela coisa de vida, pelo amor de Deus, me ajuda, paga a conta, muda meu marido, muda minha esposa, muda meu filho, muda de emprego, abre uma porta, cura tal. Pelo amor de Deus, isso é bom demais, mas não é o suficiente. Então você percebe, o Senhor Jesus tem o poder de curar, mas o propósito de cura do Senhor não é que você vive aquela vida, desculpa a expressão, de forma miserável que você vivia antes. É muito ruim, por isso que eu falei para você, você vir para a célula não é o suficiente. É aquela sensação de sempre assim, eu estou com fome. Alguém já comeu? Está com fome, você vai num restaurante e come aquelas comidas estranhas, esquisitas. Aí você sai do restaurante com sentimento ainda de estar com fome. Crente é assim, você sabe, né? Depois que a pessoa se converte, com crente se converte, o que ela mais faz é comer. Não é isso? Vai para o rodízio, sai do rodízio e fala, eu estou com fome. Fui no rodízio de pia, chego em casa ainda vou jantar. Você percebe? Porque é uma coisa insaciável. E quem que vai te saciar? É só Cristo. Então deixa eu te falar uma coisa. O Senhor não operou a cura naqueles 10 leprosos para que eles pudessem viver a vida como eles viviam antes. Deus ele fez um milagre naqueles homens para colocar um senso de propósito. Agora eu entendi, o meu casamento tem um propósito. O fato de eu ser um homem tem um propósito. O fato da minha mulher ter um propósito. Eu tenho os meus filhos por conta de um propósito. Eu estou casando por conta de um propósito. Eu estou empreendendo por conta de um propósito. Eu tenho essa habilidade de administrar, criativa, por conta de um propósito. Agora, quando você enxerga da forma que o Senhor enxerga em relação à sua vida, em relação ao seu propósito, as coisas mudam. Muda a ótica, muda tudo sobre a sua vida. Terceira coisa, a importância da obediência. É interessante que qual foi a única direção que Jesus deu para aquele homem, para aqueles 10 homens? Vocês vão até Jerusalém e lá vocês se apresentam ao sacerdote. Só isso. O que acontece, meus irmãos? Nós precisamos entender que o que antecede o milagre é a obediência. Se você não está disposto a obedecer ou a seguir a palavra que Deus tem para você, pelo amor de Deus, não peça uma palavra para Deus. Infelizmente, muitos pedem, Senhor, me dê uma palavra, me dê uma resposta. E quando Deus dá a resposta, eles percebem que a resposta é maior do que ele. A palavra é maior do que ele. O Senhor nunca vai te dar uma palavra condizente com a sua capacidade natural, condizente com a sua realidade financeira, condizente com a sua realidade ministerial. Ele sempre vai te dar uma palavra que, naturalmente falando, é incompatível. Os caras estão pensando, Senhor, tenha compaixão de mim. E o cara pede para eu ir para o outro lado, 120 quilômetros, falar com os povos de sacerdote que eu nem conheço. Que coisa estranha é essa, apesar que estava na lei. Mas o que a palavra de Deus fala? Que eles fizeram, eles andaram 120 km. E porque eles andaram 120 km, o que aconteceu com eles? Eles foram curados e foram purificados. Então deixa eu te falar uma coisa para você. Milagres acontecem na obediência. Isso eu nunca vi ninguém pregar, mas eu acredito que tem muitas pessoas que na verdade elas não podem ter uma palavra de Deus de forma clara. Porque elas não têm a capacidade ainda de andar em cima dessa palavra. A capacidade que eu falo é fé. Elas não tiveram experiência o suficiente de entender. O Senhor está falando, mesmo num dia mau, eu não roubar, mesmo num dia mau, não fazer o que eu quero fazer com o meu cônjuge, mesmo num dia mau, não desistir. Ele está falando para eu permanecer. Você tem que ter uma experiência com Deus para você simplesmente ouvir o Senhor falando, siga, num contexto que está todo mundo desistindo. Invista no momento que está todo mundo, não invista. Ame no momento que não deve amar. Perdoe numa circunstância que ninguém perdoaria. É só Jesus que dá uma palavra como essa. Lá em 2 Samuel, 1 Samuel 15, 22, é um contexto assim, o Senhor fala o seguinte: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto aos que obedeçam a sua palavra? O que ele está falando? O que eu prefiro? Sacrifício ou que você obedeça a minha palavra? Porque as pessoas, infelizmente, elas acham, porque elas não cumpriram a palavra, aí elas vão fazer sacrifício, vão andar 150 quilômetros de joelho até o lugar lá para
adorar algum santo. Por quê? Porque de alguma forma eles acham que o Senhor está no sacrifício, e o Senhor não está preocupado com o sacrifício. Aí ele pega e falando para Samuel falando para Saul: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura do carneiro. Por que aconteceu isso? A palavra de Deus fala que chegou Samuel falando assim: Saul, Deus tem uma palavra para você. É para você matar todos os amalequitas. Então você imagina Deus falando assim: olha, Deus, eu tenho uma palavra para você. Fala para um rapaz solteiro: eu tenho uma mulher linda, maravilhosa, a menina mais bonita da igreja é que vai casar com você. Mas você tem um complexo de inferioridade, você se acha extremamente feio. E às vezes pode ser feio mesmo. Mas o Senhor falou: a mais bonita que ele vai casar com esse, não é possível. Como que isso vai acontecer? Não, vou colocar botox, eu vou fazer umas plásticas aqui da vida. Por quê? Porque eu não consigo acreditar na palavra. Porque olhando a minha questão natural, e é interessante que, eu não sei se você já percebeu, na vida da igreja, não existe homem bonito, existe homem de Deus. É que os homens querem ficar bonitos assim, não sei para quê. Agora, você não sabe, todo homem de Deus, você pode ter certeza, tem uma mulher linda do seu lado. Mas o inverso não é a verdade. E glória a Deus que a mulher, ela olha o caráter do homem, ela olha o posicionamento do homem. Porque assim eu fico assim olhando para ela, Eloá, e falei: meu Deus do céu, porque as pessoas falam: nossa, sua esposa é linda. Nunca ninguém falou para Eloá, falou assim: seu marido é maravilhoso, é lindo, é bonito. Agora para minha esposa, falou assim: sua esposa é linda, nossa, quanta doçura, essas coisas ninguém fala em relação a mim. Então você percebe? Aí o que o Senhor falou para Amaleque? Ó, é o seguinte: você vai matar todo mundo, porque quando o meu povo saiu do Egito, eles estavam todos cansados, e os amalequitas foram lá e atacaram o meu povo, e por conta disso eu quero aniquilar todo mundo. Essa era a palavra: simplesmente mata todo mundo. Qual que era a palavra? Era simples: guarda o seu coração, não fique beijando, não fique ficando com qualquer uma que aparece na sua frente. Vem para o culto, ouve a palavra, depois rumine a palavra. É simples, meus irmãos, é simples, é muito simples. Mas a gente que fica colocando groselha na mente, querendo ficar: não sei, pode ser, é dúvida, acontece, não acontece, não sei o quê. Aí a palavra de Deus fala que Saul, quando teve a oportunidade, ganhando dos amalequitas, falou: não, espera lá, matar todo mundo. Aí a palavra de Deus fala que Saul e o seu povo não matou o rei, porque de alguma forma ele achava que tinha uma benfeitoria para eles. Aí ele falou que não matou os carneiros, matou vaca, os melhores gados ele não matou. Qual que é o pensamento dele? Vai ser de bom uso. Você imagina, depois de uma célula, fazer uma picanha com uma carne argentina? Eu queimar, pelo amor de Deus, o Senhor deve estar equivocado. Se a palavra assim, pelo menos os gados a gente vai preservar. Foi o que Samuel fez. E a palavra de Deus fala que aquilo que era desprezível aos seus olhos, o que aconteceu? O que era desprezível aos olhos de Saul? Ele matou todo mundo. E a palavra de Deus veio e Samuel aparece e fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que o Senhor está preocupado com o seu sacrifício? Você acha que o Senhor está preocupado com a sua conta bancária? Você acha que o Senhor está preocupado que hoje o seu casamento está destruído? O Senhor só está preocupado em uma coisa: você pediu uma palavra, siga essa palavra. O sucesso está na palavra que você precisa ser seguida. Agora, se você não tiver uma experiência o suficiente para perceber que o sucesso e o propósito na sua vida simplesmente tem a ver com seguir a palavra do Senhor, nada vai acontecer na sua vida. Então você percebe, aqueles 10 leprosos, eles só tinham que fazer uma coisa, e eles fizeram. Só anda. 120 quilômetros. Quem foi lá nos legendários sabe o que é isso. Nós andamos 42 km. Assim, você começa a andar. Quem que foi? Só estou em 2 que foi aqui. Aí você começa a andar, você fica pensando: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Quem que me chamou para convidar para vir nessa é o pastor. Meu Deus do céu. É a mesma coisa, meus irmãos. No dia mal, com o sol na cabeça, é essas coisas que nós ficamos em dúvida. Meu Deus do céu. Esse meu chefe aqui me injustiçando. Olha lá, o governo aumenta imposto, eu tenho dinheiro para pagar, eu vou sonegar imposto. E é interessante que aí quando você vai para a célula, esses pensamentos acabam. Aí quando você vai para o culto, você nem lembra mais disso. Ao contrário, não, vou pagar, Deus vai me prosperar. Aí você começa a achar, aí você não se coloca no centro, você coloca o Senhor no centro da sua vida. Aí muda a ótica. Você percebe, mas tudo tem a ver com o quê? Você obedecer a palavra. Se ele falou segue, segue. Se ele falou permanece, permanece. Se ele falou guarda, guarda. Você pode ter certeza. No final do percurso, o Senhor fala: eu estou aqui
para velar e para ver a palavra que um dia saiu da minha boca ser cumprida na sua vida. Então espere. Último, ou penúltimo, não sei. Nem todos que são abençoados são agradecidos. Deixa eu falar uma coisa para você. O que aconteceu no verso 18? A palavra de Deus fala que os 9 foram purificados, mas só um voltou por curado. E o que voltou foi curado, o que ele fez? A palavra de Deus fala que ele foi lá, ajoelhou para o Senhor Jesus, glorificou a Deus e agradeceu a Ele. Eu não sei se você sabe, nós vamos estar compartilhando isso no evento dos empreendedores, mas é muito fácil quando você sabe que um empreendedor vai prosperar. É fácil de você saber quando o líder ele vai ter êxito ou não. É fácil você, às vezes eu fico vendo casalzinhos que estão entrando na corte, e tem casalzinho que você fala assim, eu não sei se vai dar certo não. Mas não estou falando aqui de questão de, como que eu falo, de é bonito, é feio, não estou nem falando de conta bancária. Você percebe quando um homem realmente vai dar certo. E não é olhar a conta bancária, o posicionamento, a firmeza, ou a forma que fala, mas são seus valores. A palavra de Deus fala que todos foram abençoados, mas só um teve a ousadia de chegar diante do Senhor e falar assim, obrigado porque você me curou. A multiplicação não vem através da bênção, a multiplicação vem quando você agradece. É interessante, você vê Jesus lá na multiplicação dos pães e dos peixes, quando ele recebeu aqueles poucos pães e aqueles poucos peixes para multiplicar e sustentar uma multidão, ele só falou uma coisa, agradeceu ao Senhor. E depois que ele agradeceu, as coisas se multiplicaram. A palavra de Deus fala que aquele homem chegou, foi o único, falou assim, Senhor, obrigado. Aí o que Jesus fala? Cadê os que estavam com você? Eles não foram curados? Você percebe? Jesus ele não falou, seja curado e vá. Vão andando até o sacerdote. Mas Jesus sabia que se eles seguissem aquela palavra, eles seriam curados. Porque o que Jesus falou? Cadê os outros 9? Eles não foram curados também? Jesus sabia que eles estavam sendo curados. Mas o que o Senhor estava falando? O princípio mais importante aqui, maior do que a bênção, é a gratidão. E nenhum voltou. Você que voltou e agradeceu, agora você vai ser abençoado e vai ser salvo. Por que provavelmente, por isso que eu estou falando para você, infelizmente as pessoas começam a servir ao Senhor, e eles querem a bênção. E é normal, todo mundo quer a bênção. Mas deixa eu te falar, uma postura de gratidão é no meio da adversidade, falar assim, não, o Senhor me salvou, Ele me tirou do império das trevas, Ele me tirou do lamaçal. O mínimo que eu posso fazer é não voltar para o lamaçal. Se Ele está falando para eu permanecer diante dessa adversidade, e Ele está falando que essa adversidade vai trazer maturidade para mim, então eu vou permanecer. Então você percebe, muitas vezes, nem todos que são abençoados têm um coração agradecido, mas todos que têm um coração agradecido são abençoados e vão multiplicar. Nós estamos no ano da multiplicação. Deixa eu te falar uma coisa, ou você só consegue enxergar coisa ruim? Eu fui levar os líderes para ver um prédio aí ontem, é engraçado, aí chegou um já para mim logo de cara, eu falei assim, irmãos, fica todo mundo aqui, depois vai fazer um tour sozinho. Já foram os irmãos, já foram subindo, validando se vai dar certo, se está errando. Antes todo mundo subir, já veio para mim e falou assim, pastor, sim, que não sei o quê, olha, eu estou enxergando isso e tal. Eu falei assim, olha, mano, aí eu comecei a explicar na minha ótica, se eu for nessa ótica, tá certo. Então agora a gente vai. Agora você aprova, então, agora eu aprovo. Eu falo desse jeito para mim. Mas você percebe, a gente tem uma visão extremamente equivocada e tacanha em relação ao reino de Deus, tacanha em relação a Deus. A sua grandeza não está em quem você é, a sua grandeza está em quem o Senhor diz que você é. Acredite, você é amado, você é abençoado e tem um coração agradecido. Ele já te abençoou, Ele já te prosperou. A palavra de Deus fala que lá em Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 6, que tanto as bênçãos como as lutas, as nossas lutas, estão nas regiões celestiais. E para nós encerrarmos, pode o pessoal do louvor subir? A bênção suprema da salvação. Aí vai no verso 19. O que ele fala? Vou ler aqui. Vamos lá. Fala o seguinte, no verso 19. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e então lhes disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. O que é fé aqui, meus irmãos? Fé aqui não é simplesmente pagar suas contas. Salvar aqui não é simplesmente restaurar o seu casamento. Fé aqui não é simplesmente ele abrir uma porta onde não existe uma porta. Salvação aqui, na verdade, tem a ver com
tudo na sua vida. Aquele homem, ele recebeu a maior de todas as bênçãos. Qual que é? A salvação. Os 9, eles foram até o sacerdote e foram purificados. Os sacerdotes não tinham o poder de curar, mas Jesus curou. Mas em vez de eles irem até Jesus, eles foram até o sacerdote, porque eles ainda acreditavam na lei. Mas quando chegaram diante do sacerdote, o que aconteceu? O Senhor falou: vocês estão purificados, vai viver a vida que vocês viviam. E eles foram viver, e nunca mais se ouviu falar desses 9. Mas a palavra de Deus fala que aquele samaritano, ele, quando viu que estava curado, ele voltou até Jesus. E Jesus perguntou: cadê os outros? Aí o que ele fala? Não sei, eu estou aqui, eu quero servir ao Senhor. É interessante, diferente dos outros. Os outros, eles foram... É interessante que a palavra de Deus não fala que o samaritano foi purificado, mas a palavra de Deus fala que os 9 foram purificados. E se você for ver no contexto aqui, o que acontece? Os 9 foram purificados, mas somente o samaritano foi declarado: você é filho de Deus, você foi salvo. Então, o samaritano, ele recebeu a maior que todas as bênçãos. Hoje você está incluído no reino de Deus. Você percebe como é importante você enxergar Jesus da forma correta, como que Deus te enxerga? Como que você enxerga o Senhor Jesus? E para nós encerrarmos, pode se levantar. Lá em João capítulo 3, verso 16. Eu quero perguntar para você: como você enxerga Jesus? Se você enxerga Jesus como realmente deve ser enxergado, Ele é o seu Senhor, vai perceber: o meu cônjuge precisa também estar aqui no culto, os meus filhos precisam estar aqui no culto, a minha célula precisa estar aqui no culto. É interessante que João 3,16, o que ele fala? Aquele versículo que todo mundo conhece. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você vai no verso 17, o que fala no verso 17? Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, porque o sacerdote julgava. O sacerdote olhava se tinha lepra ou não e julgava. Aí o que o Senhor fala? Mas eu não vim para julgar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí vai mais, vai lá no verso 18, o que ele fala? Quem nele crê não é julgado, e quem não crê está sendo julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19, o julgamento é esse, que a luz que veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Para Deus falar que nós não vamos ser julgados. E se formos julgados, qual que é o julgamento meu e seu? É quando você ama mais os prazeres da carne do que o propósito de Deus. É quando você ama mais o seu trabalho do que o seu cônjuge. É quando você ama mais o lazer do que os seus filhos. Isso ele está falando. É quando nós amamos mais o mundo do que a luz. Deixa eu falar, como você enxerga Jesus? Ele é o seu Senhor? Como eu falei para você, quando você tem uma experiência o suficiente para Ele liberar uma palavra sobre a sua vida, você pode ter certeza, realmente Ele é meu e eu sou dele. Porque se você não tem uma capacidade de andar em cima da palavra que Ele tem para você, e a palavra que Ele tem para você é essa, Ele vai restaurar. Não é você, é Ele. Por quê? Porque não é só você que é dele. Você é dele, ele também é seu. Então, por ser minha filha, vai ter a melhor. Por ser o meu filho, vai ter o melhor. Vai ter o melhor casamento, vai ter o melhor empreendimento, vai ter as melhores viagens, vai ter o melhor tudo, mas vai ter a melhor presença. Aqueles homens, os 9, eles amavam mais a bênção do que o abençoador. Eles amavam mais aquilo que Deus poderia dar do que a própria presença. Mas aquele samaritano, ele enxergou algo que ninguém enxergou. Mais do que a bênção é a presença. Mais do que as consequências, ou o dinheiro que esse homem pode me dar, é a presença dele. Então deixa eu te falar, não ama mais as bênçãos do que o abençoador. Porque Deus, Ele ama você do jeito que você é. Ele só espera uma coisa de você, que você enxerga Ele da forma correta. Ele é o seu Senhor. Ele te pertence e você pertence a Ele. Vai perceber que tudo na sua vida vai mudar.